Fala, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o que ninguém conta, né, sobre valores de benefícios de incapacidade pagos pelo INSS. Tem muita coisa por baixo dos panos que ninguém revela, ninguém fala. A falta de informação, muitas vezes, do INSS para como segurado causa um tipo de insegurança, de incertezas. A gente sempre duvida, né, por exemplo, dos resultados que acontecem dentro do INSS. Nós vamos explicar aqui detalhadamente o valor de benefícios pagos que requer, por exemplo, a compreensão de regras, cálculos que regem esses benefícios. Os benefícios não são iguais, tá, pessoal? Nós já falamos que se diferencia em requisitos, em prazos. Os valores também podem diferenciar devido aí a diversos fatores. O tipo de benefício, por exemplo, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente. Vocês sabiam que é levado em consideração também o tempo de contribuição, a média salarial dos segurados, as reformas? Existem diversas nuances com relação aos valores de benefício de incapacidade pago pelo INSS que não são amplamente divulgados e muitas vezes o segurado não tem total clareza o que podem esperar ao solicitar, por exemplo, um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio acidente. Embora essas regras de cálculos de benefícios estejam bem definidas, a prática traz uma série de fatores que afetam diretamente os valores, deixando muitos segurados surpresos, frustrados com o montante final. E no fim acaba também, né, tendo que entrar com aqueles recursos de revisão, como o processo lá de toda a vida, né? A revisão de toda a vida, diversos pedidos de revisão feitos em massa no INSS. Exatamente por isso, por causa de falta de transparência, erros nos cálculos de pagamentos e benefícios. Gozada que erra sempre para o lado do segurado, não erra para o lado deles. A primeira questão que ninguém conta é o valor do benefício. Ele pode ser significativamente menor do que a expectativa inicial do segurado. Muitas pessoas imaginam que ao se tornarem, por exemplo, incapazes para o trabalho, vão receber um valor próximo ao salário que tinham antes do afastamento. No entanto, o cálculo da média salarial e os percentuais aplicados ao salário e benefício podem resultar em uma quantia bem inferior. No caso, principalmente das aposentadorias, né? Que entra aquele fator previdenciário, que é um cálculo doido, que é somente o INSS que conhece. Aí a pessoa ganhava R$ 5.000 por mês e passa a ganhar 2.200, 2.300 de aposentadoria. Isso é coisa absurda. Isso é particularmente verdadeiro para aqueles que tiveram períodos, por exemplo, de contribuição baixo com salários variáveis. Além disso, a regra de cálculo, por exemplo, da aposentadoria por invalidez após a reforma da Previdência penaliza aqueles que contribuíram por menos tempo. Olha aí, ó. Outra verdade pouco mencionada é que o INSS utiliza 80% das maiores contribuições para calcular a média salarial. Isso significa que os 20% de contribuições mais baixas, eles são desconsiderados, o que teoricamente deveria beneficiar o segurado. Contudo, os trabalhadores informais ou aqueles que passaram por períodos de desemprego, as contribuições podem ter sido irregulares ou concentradas em salários menores, o que impacta negativamente no cálculo final. Olha que sacanagem! Além disso, os segurados que alternaram períodos com e sem contribuição, eles podem ter uma média salarial muito abaixo. Olha aí, ó. Vocês veem como é que funciona? São coisas assim que somente o INSS consegue explicar. A única coisa que sobra para o segurado é aceitar ou entrar na justiça para tentar ter uma forma de cálculo mais justa, uma resposta mais justa e ter a certeza do que está recebendo é o que realmente deve ser recebido. Além disso, algo que poucos mencionam é o impacto que a reforma da Previdência trouxe nas mudanças severas para benefício de incapacidade. A aposentadoria por invalidez, como nós falamos, é uma delas. Significa que muitos segurados que aposentam agora vão receber uma quantia bem inferior, a média de 60% do que recebiam. Aí me fala, uma semana antes da reforma da Previdência,
quem se aposentou por invalidez recebia quase 100%. Os requisitos continuam os mesmos, a comprovação da incapacidade continua a mesma, e uma semana, vamos colocar questão de dias, depois que promulgou a reforma, 60%. Antes disso, 100%. Quer dizer, isso está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado, mas isso é inconstitucional, não precisa ninguém falar. Para a mesma função, para a mesma condição, para os mesmos requisitos, salários diferentes, isso não existe. É inconstitucional, mas o Supremo já tem alegado também que, se caso admitir que é inconstitucional, isso vai gerar revisões. Quer dizer, as aposentadorias por invalidez depois da reforma da Previdência, elas vão ter que ser feitos novos cálculos. E outra coisa, o retroativo, desde a data da promulgação da reforma, vai ter que ser pago. E aí já foi citado dentro lá do Supremo que isso poderia desequilibrar as contas do INSS. Quer dizer, se fosse o segurado que tivesse que devolver dinheiro, eles penhorariam até os bens dessa pessoa. Mas como é o INSS que vai ter que devolver dinheiro, isso quebra o INSS, entendeu? Essa informação que raramente vai chegar ao conhecimento das pessoas é a mesma coisa que o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório concedido para quem fica com uma sequela de um acidente, mas não impede o segurado de continuar trabalhando, e o valor ele é calculado em 50% da média salarial. Quer dizer, você volta a trabalhar e recebe do INSS um benefício indenizatório junto com o seu pagamento, né? Como falei, você ganha 5 mil, você trabalha o mês inteiro, recebe os 5 mil mais metade desse valor como auxílio acidente, que seria mais 2.500. Isso até você aposentar ou falecer. Agora eu te pergunto, o INSS divulga isso? Isso é lei. O perito, quando você passa numa perícia e ele vê que ficou com uma sequela permanente, que diminuiu a sua capacidade, ele é obrigado a conceder o auxílio acidente. Me pergunto agora para vocês, o perito ele concede o auxílio acidente? Vocês têm conhecimento desse benefício? Se não é o canal aqui informando? Muitos acreditam que, por ter o benefício concedido devido à incapacidade parcial, o valor seria próximo do salário integral. No entanto, esse benefício tem um valor menor. Apesar dele poder ser acumulado com salário, dificilmente vai compensar a perda dessa capacidade. Outra verdade muito importante é que muitas vezes não é discutida que os valores dos benefícios estão diretamente atrelados ao histórico de contribuição do segurado. Aqueles que contribuíram sobre um salário mínimo ou por valores próximos a ele, receberão benefícios calculados sobre essa base, o que significa que, mesmo que o segurado tenha desempenhado funções de maior responsabilidade e com maiores exigências profissionais ao longo da vida, se suas contribuições ao INSS foram sobre um valor baixo, o benefício vai ser proporcionalmente pequeno. Há também questão de teto e piso. O valor mínimo de qualquer benefício não pode ser inferior ao salário mínimo vigente, exceto o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório, o que é uma vantagem para aqueles que contribuíram por valores mais baixos. No entanto, o valor máximo de benefício também tem um teto, que é reajustado anualmente. Para os trabalhadores que contribuíram com o valor máximo permitido, o benefício não pode atingir muitas vezes as suas expectativas, especialmente se o teto da Previdência não acompanhar o ritmo da inflação e do aumento do custo de vida. Quer dizer, a pessoa pagou o limite lá para ela receber o teto. Só que quando chega o momento de receber, o teto não foi reajustado, mas o valor que a pessoa está contribuindo no limite máximo, esse é reajustado. Mas o teto para receber ele não é. Olha como é engraçado. Por fim, um ponto que raramente é abordado é o prazo da concessão e o reajuste desses valores. Muitos segurados enfrentam uma espera longa para a concessão do benefício, e mesmo após a aprovação, os valores podem não ser reajustados de imediato conforme mudanças no salário mínimo e nas suas revisões anuais. Isso pode resultar em períodos nos quais o segurado receba uma quantia
inferior ao que teria direito, necessitando recorrer à justiça para rever valores retroativos. Essa falta de agilidade nos reajustes, nas correções de valores, prejudica o segurado nos momentos de mais vulnerabilidade econômica, porque ele está com problema de saúde, está abalado, está difícil. A reforma também da Previdência, muitos segurados viram uma alteração significativa no benefício de incapacidade. E o auxílio-doença não mexeu tanto. Em média, o cálculo feito para quem está de auxílio-doença é uma média de 91% aí que recebe com relação ao que estava na ativa. Mas o auxílio-doença tem aquilo. Como ele é um benefício temporário, de incapacidade temporária, ele requer revisões a todo momento. Então, ele é um curto prazo. Então, o INSS não vê isso como, por exemplo, um grande problema. Mas já a aposentadoria por invalidez, o próprio presidente do INSS já divulgou nas mídias que é um dos benefícios mais caros da Previdência Social, porque são de longo período. E outra, para o aposentado por invalidez, não é somente a incapacidade que é avaliada, é a escolaridade, a idade, o convívio social, família, tem diversas partes que são verificadas com relação ao aposentado por invalidez. A média de 60% do salário é um dos problemas, tá? Que provavelmente vai ser com uma revisão de toda a vida, que o INSS, o Supremo Tribunal Federal acabou colocando uma pedra em cima disso, mesmo sabendo que é direito de todos os segurados. Dos segurados que na época que estavam contribuindo, que tiveram aqueles planos Bresser, plano... Quem é mais jovem não passou por isso, mas a moeda mudava e toda vez que mudava a moeda era um prejuízo terrível. Então o que acontece? É direito, mas eles vêm com essa conversinha que vai quebrar a Previdência devido a essas revisões, recálculos, retroativos que têm que ser pagos, coloca uma pedra em cima e o segurado que tem o direito adquirido, isso é constitucional, não é respeitado. Se está na Constituição, deve ser cumprido. O problema do INSS. Se na época ele não pagou o que tinha que ser pago, pague agora. O segurado já teve que recorrer à justiça, aguardar um tempo enorme para conseguir ter o seu direito respeitado, mas quando chega na hora vem com esse papinho que, se nós pagarmos todas as revisões e o retroativo, nós vamos quebrar. Nós não temos como pagar o resto dos aposentados, o restante dos benefícios. Isso é um absurdo. Isso é... Agora, todos os meses, você, trabalhador, você, contribuinte, todos os meses está lá descontadinho do seu salário. Ninguém pergunta se esse dinheiro vai quebrar a sua casa, vai faltar alguma coisa para a sua família devido a esse desconto. São absurdos que, infelizmente, pessoal, nós temos que conviver. Infelizmente é assim, onde tem dinheiro, tem muita sacanagem, a gente sabe disso, tem pessoas que levam vantagem, principalmente esses órgãos públicos que servem muito de cabide de emprego, esse papinho de direitos de funcionário público que trabalha quando quer, como quer, porque tem estabilidade. Se fosse numa iniciativa privada, tem metas a ser cumpridas, não cumpriu a meta, é rua. E aí o que acontece? Funciona, vai num banco, Bradesco, Itaú, esses bancos particulares, e faz o que os funcionários de Caixa Econômica Federal, de Banco do Brasil fazem para ver se eles continuam trabalhando no banco. É um absurdo essas coisas. Mas, infelizmente, eu tenho que trazer notícias aqui, atualizar, deixar vocês informados e preparados para enfrentar tudo isso, tá bom? Você, meu amigo, que está chegando a primeira vez aqui no canal, não entendeu alguma parte do vídeo, volta ao vídeo, assista de novo, procure também todos os nossos outros conteúdos, tem muita informação relevante sobre todos os benefícios, tudo o que acontece sobre INSS. É importantíssimo você entender como tudo isso funciona, tá? Se gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like, vai fortalecer aqui o meu trabalho. Se inscreva no canal também, tá? Isso vai fazer com que você receba diariamente conteúdos atualizados, relevantes, que podem ter aquela informação que você está precisando para resolver aquele problema que está te tirando sono no INSS.
Isso já aconteceu com muitos segurados que tem aqui inscritos no canal, que até agradecem. Graças a Deus, devido aos nossos conteúdos, nós conseguimos ajudar muita gente. Eu espero que você não precise, mas que, se necessitar, que também nós possamos levar uma informação que vai ajudar você a resolver qualquer problema, tá? Então se inscreva agora, ative o sininho para todas as notificações. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, outros já estão há um bom tempo, já sabem como funciona, estão sempre me incentivando, interagindo, compartilhando o canal. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo que o mundo está precisando, né, pessoal? Tá difícil as coisas, mas vamos continuar fazendo as nossas preces, agradecendo a Deus por todos os dias nos dar a oportunidade de podermos, já que nós não podemos mudar o mundo, vamos mudar a nós mesmos, tá? Então, tudo que eu desejo de bom para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro, tá? Eu deixo aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.